É comum que a imagem de um casamento feliz seja associada a uma vida sexual ativa. Mas será que sexo é termômetro da relação e até a parte mais importante de um relacionamento? Hoje a gente vai conversar sobre sexo no casamento e para isso nós convidamos o Thiago Thompson, que casou bem cedo, aos 19 anos e está no segundo casamento, a Carla Kaufmann, que é casada há 28 anos, e o pedagogo Fábio Figueira, que vive com um companheiro há quase 2 anos, não é isso? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Eu quero começar com a Carla, me contando qual é o segredo e o que muda depois de 28 anos de casada, no sexo, né? Eu acho que são muitos anos, né? A gente tem que estar sempre buscando se renovar, sem dúvida. É muito difícil manter um relacionamento longo assim, assim, não dá para dizer que esse relacionamento nunca passou por crises, né? E pela necessidade da reorganização, renovação, né? E eu acho que o sexo tá nesse bojo, né? A gente também precisa falar sobre sexo, né? Enfrentar as crises, né? Quando o sexo, em alguns momentos, deixa de ser... Fica chato, fica sem graça, porque acontece, né? E aí... Você tem, mas aí só mesmo, eu acho que o amor, a parceria, a maturidade, a disposição de enfrentar, de crescer juntos, é que eu diria que essa é um pouco a fórmula. Thiago, você casou no ápice do desejo sexual masculino, com 19 anos, e logo depois teve um filho. Como é que foi essa experiência? Sim, eu não me arrependo até de ter casado cedo. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, um adolescente muito tranquilo no que diz respeito a essa necessidade do sexo, né? E casei com uma mulher que, na ocasião, tinha 11 anos a mais do que eu. Então, eu tinha toda aquela energia de quem tinha 19 anos, mas, consequentemente, nós ficamos quase 10 anos juntos. E o dia a dia, de fato, faz com que essas coisas devem ser consideradas, né? Quando o sexo já não é mais a prioridade, já não tem mais tanta empolgação. E aí, o que eu acho que vale realmente é essa parceria, né? Porque eu acho que no casamento, quando a gente casa, ainda que o meu não tenha dado certo, deu certo enquanto deu. Exatamente. Não, sim, deu certo. 10 anos a gente não pode dizer que não deu certo. Mas eu acho que quando a gente casa, a gente tem a expectativa de que a gente vai ficar com essa pessoa para sempre. E se isso vier a acontecer, no final da vida, o que vai restar pra gente é uma boa companhia. Então, eu acho que a partir disso é se reinventar mesmo. Fábio, você tem um companheiro há 2 anos e existe, não sei se um mito ou uma realidade, de que a vida sexual para o homem é mais importante do que para a mulher, ou que ele tem mais necessidade. Isso pode ser até um mito. Mas quando se tratam de 2 homens, como é que fica isso? A gente estava até conversando sobre isso ontem, eu e o meu companheiro, né? O homem, ele é meio que se resolve todas as coisas no sexo. E eu e ele, nós fomos morar logo rápido. A gente passou, do dia que nós nos conhecemos, nós só tivemos 3 noites separadas. Então, a gente tá namorando, nós estamos nos conhecendo, todo aquele processo inicial estamos passando juntos. Então, com isso, a gente tem que definir ali as coisas que queríamos fazer separados, definir tudo dentro dessa relação. Então, o sexo, ele é prioridade para nós dois, que somos 2 homens, como também não é a prioridade. A gente se organiza muito bem dentro desse contexto. Agora eu vou jogar, então, uma pergunta para vocês 3 refletirem e me passarem a impressão de vocês. Como eu disse no começo do programa, sexo é o termômetro da relação? Eu acho que não. Para vocês? Eu acho que depende do que você está querendo avaliar, né? Então, como eu digo, num relacionamento longo, eu acho que, assim, tem momentos que você vive uma crise real, né? Às vezes o seu parceiro está passando por um momento muito difícil, é uma perda na família, é um problema financeiro, é um problema de trabalho. E aí você consegue, assim, o sexo nesse momento não é o termômetro. O termômetro, aí é outra questão. Eu acho que é a questão do quanto você pode se compreender, quanto você pode ser parceiro, quanto você pode apoiar, né? Agora, é claro que se você não consegue retomar isso, e aí a vida fica chata para sempre, né? Porque eu acho que o sexo também, a energia do sexo, ela é importante, né? Eu coloco isso. Eu acho que essa energia do sexo, tanto para o homem como para a mulher, ou para o casal de homossexuais ou de heterossexuais, ela é importante. Essa energia é importante para alimentar, né,
os desafios, né? O sexo como a pergunta é o termômetro, não é o termômetro, porque ele também vai acabando. Nesse termômetro, ele está em uma dessas fases desse termômetro. E as outras coisas vão acabando até atingir o sexo, que também vai acabando e acaba essa relação. Vai acabando, gente? Não, porque na verdade eu não vejo o sexo propriamente dito o ato, né? Eu acho que o sexo é o todo. Então é hora de deitar junto, de trocar uma ideia, e de ficar juntinho, e de ter esse momento do casal que culmina no sexo, né? Eu não vejo o sexo como o ato em si. Quando a gente está solteiro, né? A gente procura o sexo como o ato em si, né? Para se satisfazer sexualmente, porque é uma necessidade. Quando você está junto, são várias coisas que envolvem esse momento do ato sexual entre o casal. Então, às vezes, de fato, você não está legal, você está cansado e às vezes vale muito mais a pena você deitar só abraçadinho do que propriamente fazer o ato, né? E de vocês três aqui, quem nunca ficou desconfiado quando o companheiro não quis saber de sexo por um longo período, por um motivo desconhecido? Já pensaram na possibilidade de um ciúme, alguma coisa assim? Ou isso é totalmente passivo de tranquilidade? Eu acho que o ciúme faz parte da relação. Acho até que numa certa dose, né? Ele é até saudável, né? Porque, assim, ele desafia um pouco, né? As pessoas. É claro que essa desconfiança existe, muito pelo modelo que a gente tem. Isso é uma coisa muito difícil também para um relacionamento, principalmente longo, né? Que é um modelo de que você ama uma pessoa, ama aquela pessoa e você só pode... Tudo que você aquela pessoa tem que saber, conhecer a fundo, né? É uma dinâmica complicada. Então, eu acho que o ciúme, ele é saudável, né? A desconfiança existe, eu acho, sempre, né? Só que você tem que, de alguma maneira, conseguir lidar com isso de uma forma mais equilibrada, madura, né, para que isso possa alimentar. E eu concordo com o Tiago em relação ao sexo. Eu acho que tem todo esse contexto, né, a intimidade do casal, né, todos os momentos, as lembranças, os pequenos gestos. E isso, o ato em si, não é só o ato, né? Talvez não dê nem para definir exatamente quando começa o sexo e quando termina? Não, até porque eu acho que a intimidade é maior do que o sexo em si, né? Porque quando você fala da palavra sexo, você lembra logo do ato sexual. Do ato, né? E dentro de relacionamento, é o que o Thiago falou, sexo, ele é um todo, né? Eu acho que o Fábio está aqui refletindo também, porque nada é totalmente definido, acho que quando se fala de relação sexual, né? Sim, sem dúvida. Agora, filho, até que ponto interfere nessa dinâmica aí do casal? E você ainda não tem filho, né, Fábio? Eu tô esperando ser adotado por um. Linda essa frase, né? Lindo. Então, se prepara, vamos ouvir aqui que os dois que já têm essa experiência eu já tenho duas filhas adultas, né? Mas eu até coloquei isso, é muito difícil. É muito difícil porque o bebê, para a mulher, né? Eu acho que a gravidez, a chegada de um bebê... E para o homem também, de uma maneira diferente, mas, assim, ocupa todos os seus espaços, né? Eu acho, assim, toda a emoção que você pode lidar naquele momento, o teu ambiente de casa, é uma mudança, uma né? terceira peça também que entra, ou a quarta peça, né? Muda a dinâmica, né? E exige demais. Também, né? E como você falou ali, não tem receita, né? Você não sabe também lidar. Eu hoje não tenho tanto essa interferência, o meu filho eu fico com ele de 15 em 15, né? E aí, claro, eu tenho como me articular melhor com a minha mulher hoje, mas quando eu era casado, isso realmente pesou bastante, porque tem um fato interessante que, se você for perguntar para os filhos, ou nós enquanto filhos, falar sobre os nossos pais fazendo sexo, é algo que dá uma incomodada. Melhor não pensar a respeito, exatamente. Né? E aí, de uma hora... programa esse. É outro programa, verdade. Tá dada a dica aí da próxima pauta. E de uma hora para outra você se vê nesse lugar do pai, né? E quando você tem um filho, tanto o homem quanto a mulher, uma série de coisas envolve... E eu acho que o ato sexual em si, ou a vida do casal, acaba perdendo um pouco espaço para essa criança que chega... E requer um monte de coisas, né?
atenção, dedicação. Energia. O foco muda. A gente conversa sobre isso também. A nossa menina não chegou ainda, mas a gente fala, e quando ela estiver aqui, como é que vai ser? A gente pensa Depende da faixa etária nisso. também, né? Mas a gente pensa, ela vai invadir o quarto, porque a faixa etária que nós escolhemos é pequena, então assim, vai invadir, vai ficar curiosa. Invade o quarto, invade a cama. Invade a relação. Eu não me né? lembro, graças a Deus, mas meus pais falam que eu já entrei no quarto deles e eles estavam ali na intimidade deles. Graças a Deus, eu não me lembro dessa cena, mas... Muito bom. Agora eu vou alfinetar vocês para vocês refletirem enquanto a gente vai fazer um intervalo e assistir uma matéria. E na volta, no terceiro bloco, quero que vocês me respondam a isso. Uma terceira pessoa na relação, a gente já falou rapidamente sobre os ciúmes, mas às vezes algumas relações que se abrem um pouco mais, entra um terceiro elemento, sem que o parceiro saiba ou com o parceiro sabendo, isso modifica a relação sexual? Eu quero que vocês fiquem pensando sobre isso, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a equipe do Em Família fez uma pequena pesquisa sobre sexo no casamento no Rio de Janeiro e em Brasília. O resultado você confere já e o intervalo é rápido, não sai daí que na volta os nossos entrevistados aqui vão trazer essa resposta pra gente. Não sai daí. Estamos de volta e a nossa conversa de hoje é sobre sexo no casamento. O repórter Eduardo Costa e a equipe do programa Em Família ouviram a opinião de cariocas e brasilienses sobre o assunto e você confere agora. Vamos ver. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. É o que diz a letra da música da Rita Lee. Mas como será que os casais enxergam o sexo no relacionamento? Você vive com alguém? Vivo. Há quanto tempo? 1 ano e meio, mais ou menos. 10 anos. Tem 3 anos. Com que frequência que vocês têm relações sexuais? De mês em mês. Não sei, 5, 6 vezes essa semana, pode ser? Olha, o casamento, ele acaba que modifica um pouco, né, essa frequência. Assim, eu diria que no começo do casamento é com mais frequência e depois um pouco menos, porque eu acho natural. Qual a importância que o senhor vê do sexo no casamento? Muito importante. É importante, sem dúvida, né, faz parte até da parceria, do dia a dia. Mas tem outras coisas que são tão importantes quanto num casamento, tipo o respeito, tipo a compreensão, o lazer. E em Brasília? O que será que a população acha? Você lembra quanto tempo que vocês já ficaram sem ter relações? Já fiquei já umas 2 semanas. Briguinha de casal mesmo acontece, essas coisas. Já aconteceu de ficar já 2 semanas já. Mais ou menos 1 mês, assim, um tempo que eu tive que viajar e deixar a família. Como vocês encararam isso? Natural, porque o casamento não é só sexo, né? Tem companheirismo e tudo mais. Eu não acho que a frequência reflita a qualidade, né, da relação, até porque a gente sabe que tem muitas relações que não têm qualidade, não têm comunicação, não têm companheirismo, enfim, entre outras questões que são interessantes para um relacionamento e que ainda assim a frequência do sexo é extremamente alta. Né? Então, a frequência ela não vai determinar se a relação ela tem qualidade ou não. A gente sabe que, falando um pouco mais em questão de gênero, para o homem o sexo é muito mais mecânico, digamos assim. É mais uma necessidade fisiológica. E para a mulher tem toda uma questão do envolvimento emocional, de estar bem, de ter carinho, de ter preliminares, né? Então, para que isso ocorra naturalmente, é claro que os dois precisam estar afinados. E fazer sexo por fazer acontece. Agora, isso não indica também que está tudo bem. Você não é obrigado a fazer. Eu acho que isso vai pesar mais para a mulher, porque o homem, ele é mais, assim, sempre ele vai querer, né? E a mulher não, a mulher tem aquela coisa do carinho, da confiança. Aí se não tá bem, não tem como acontecer. Na maioria das vezes a mulher faz, sem estar com vontade nenhuma. Mas faz por obrigação, é mulher, né? Mas nem sempre, às vezes quando a gente tá com vontade também, não faz. Então, a gente sabe que às vezes a mulher cede, abre esse precedente para quê? Por quê? Porque o homem gosta, porque o homem precisa, porque a mulher faz mais concessões, até em nome dessa boa saúde do sexo, da relação. Né? Agora, voltando para essa questão da anterior, tipo, a relação é que vai modular isso.
Então, por quê? Porque são pessoas com histórias diferentes, com crenças diferentes, até uma visão até uma visão religiosa do sexo diferente. Qual é a importância para você no sexo numa relação? Eu acho que não tem importância nenhuma, porque é tudo no tempo de Deus. O ato sexual está inserido dentro das finalidades do matrimônio e não é nada impuro, nada que deva ser depreciado. Eu acho que primeiro você tem que casar, você ter uma relação estável, para depois você pensar nisso, porque namoro, relacionamento não é só sexo. O matrimônio tem esse sentido de aliança, portanto é uma coisa que compromete existencialmente, não é só para procriação. E diz que os fins do matrimônio estão todos no mesmo nível, quer dizer, tanto a procriação quanto a educação da prole são importantes como o bem dos cônjuges. Eu acho que o sexo, na verdade, ele é um conjunto de todas as coisas. Ele começa num beijo, às vezes num beijinho simples, num beijinho que não significa nada e que vai evoluindo. Tudo está se encaixando na questão da interação e na questão do relacionamento. O sexo, como eu falei no início, ele não é o casamento. Ele faz parte do casamento, faz parte da relação, faz parte de uma interação, né? Eu acho que o que vai acabar com o tesão é a visão que nós temos da outra pessoa, né? A rotina que a gente desenvolve e compartilha. Eu acho que isso é que vai fazer com que o tesão, a libido, acabe finalizando ou diminuindo, né? Mas o casamento em si, a rotina do casamento não vai fazer com que isso aconteça, né? E para isso não acontecer, por exemplo, o que a gente pode tentar inovações, né? Trazer coisas diferentes, coisas mais criativas, e isso vai fazer com certeza com que o casal tenha uma experiência diferente da que ele tem tido nesses últimos anos, meses, sei lá, e vai fazer com que eles se redescubram. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre sexo no casamento com a Carla Kaufmann, o Thiago Thompson e o Fábio Figueira. Bom, antes de a gente comentar a matéria ali e os comentários da matéria, eu queria trazer aquela questão que eu deixei aberta no último bloco. Um terceiro elemento, vamos fazer de que se a relação é fechada, faz de conta que o parceiro nunca vai saber, e se for aberta, pouco importa. Um terceiro elemento instiga a relação, elimina alguma parte da relação? Como é que vocês entendem isso? Eu e o Rony já falou sobre isso, né? Eu tenho muitos amigos de anos de casados, com relação a uma afetiva, e alguns deles inserem uma terceira pessoa na relação justamente para sair dessa rotina e fazer uma coisa diferente. Eu costumo dizer, assim, esses amigos, eles sabem, um e o outro sabem, eles trazem para dentro da relação. Eu acho que quando acontece de uma relação aberta só para um, eu acho que isso é traição. Com relação a mim e o Rony, a gente descarta completamente essa possibilidade. Eu acho que a terceira coisa vai ser essas fantasias, a criatividade da relação. Eu acho que o combinado não sai caro para ninguém, né? Se for um consenso para os dois. O que não dá, porque eu acho que falta honestidade, é fazer uma traição, né? Porque eu acho que também não vale a pena. Agora, se ambos toparem, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, até o outro topar é uma distância muito grande, né? Na minha relação, isso é impossível, né? Eu acho impossível. Eu traria uma outra perspectiva. Acho que tem essa perspectiva do combinado, mas eu acho que tem uma perspectiva também do improvável, né? Do inesperado. Então, eu acho que eu, que já tenho uma relação muito longa, isso já aconteceu no meu relacionamento com ambos, em momentos de crise, em momentos de separação, de possíveis separações, e o inesperado acontece. Então, eu traria essa perspectiva, que é a perspectiva do inesperado. Eu acho que pode acontecer, e isso pode fortalecer um relacionamento, ou não. Pode ser né? É bem interessante essa perspectiva. Então, já que você está falando de inesperado, o que vocês fizeram de mais inesperado para esquentar a relação de vocês em algum momento? Carla, com esse tempo todo de relação, vou jogar... Não fiquem. Uma ideia boa para apimentar a relação. Eu acho que não dá para ser muito artificial,
Eu não consigo imaginar isso assim artificialmente. Então, quando eu já tenho amigas, já pessoas que falaram, vai fazer um curso de striptease, eu falo, não, gente, eu não consigo imaginar isso. Não tem entendeu? a ver comigo, né? Não tem que dá. ter a ver Eu consigo, né? eu acredito que tem que ser natural, né? Agora, natural, assim, tem que criar o espaço. Eu acho que eu falei um pouco isso para você. Então, assim, a gente tem que criar o espaço do casal, o espaço do homem e mulher. Então, eu acho que isso é que vai permitir, né, que a diferença aconteça. Então, mesmo com criança pequena, eu lembro que a gente tinha momentos que não, agora é a nossa hora. Então, o esforço, eu acho que assim, para poder acontecer uma coisa diferente, para apimentar, é um esforço de criar o espaço, de olhar para a relação, de não ficar refém, né? Não viver uma vida muito só no automático, só da obrigação, só né, da demanda diária. Então, eu diria isso, você estar aberto. Eu acho que o barato da relação é, por exemplo, eu e a Joana, a gente trabalha junto, a gente tem uma produtora em casa, então acaba que a dinâmica é um pouco cansativa até às vezes, né? Então, às vezes quando a gente sai e tá entre amigos e tal, eu olho pra ela, ela olha pra mim, ela fala assim, pô, cara, tava a fim de ir pra casa, pra gente ficar juntinho, pra gente deitar, pra gente namorar. Vamos. Aí a gente levanta e sai. Agora, essas foram agora. Não, mas porque às vezes a gente no dia a dia... exatamente. Eu acho que o barato é esse, né? Deixa Os fluir. limites entre 4 paredes cabem aquelas 2 pessoas, né? Exato. Ou a 3, quando for o caso de 3, enfim. Eu lembrei até de uma coisa engraçada, porque eu tenho 2 tios que são muito... brincam com a gente, quando a gente chega, eles falam pro meu marido, não é possível, você é um tarado, você só pode ser um Master Jedi, porque como é que você... né, sexo com a mesma mulher há tantos anos. Aí meu marido fala para eles, não, mas quem disse que ela é a mesma mulher? Ela não é a mesma mulher. Nem ele é a mesma Nem pessoa ele é o mesmo depois de homem, tanto tempo, então, né? Eu acho que é isso, a gente tem que... Eu acho que falar de 2 homens, né, uma relação entre 2 homens, porque o sexo ato, o homem, ele faz sexo, né? Então, assim, a gente não tem muito... A gente cria nas falas, eu brinco muito, né, com ele, e eu faço uma atuação ali na hora e ele começa a rir. E eu acho que esse é o barato dentro do momento da nossa relação. Mas não tem muito isso, porque quando os homens querem, eles querem, então é sexo. Isso é uma das questões que apareceu na matéria, né? Os 2 precisam estar afinados. Essa afinação nem sempre acontece, né? E o tempo talvez traga esse lado bom, né? De você perceber o outro. Isso, com o tempo, cresce, na sua opinião, Carla? Assim? A gente se conhece mais, né, eu acho. A gente conhece cada gesto, Isso pode ser bom ou ruim, né? Eu acho que, assim, eu diria que agora o nosso sexo é um pouco mais maduro, né? A gente já fez muitas, assim, a gente amadureceu muito, os 2 juntos nessa questão. Por outro lado, eu não sei se a gente vai acho assim, será que a gente vai ter oportunidade juntos ainda de ter aquela coisa da descoberta? Isso eu acho que não tem mais, né? Então, você tem eu diria até a frase do Cazuza lá, né? Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Então, são os 2 lados. Eu acho que você tem muita maturidade, conhece muito um ao outro, muito apoio, né? Mas, ao mesmo tempo, a descoberta, ela foi ficando mais... né? Você não tem muito tanto aquela coisa da descoberta. Quase tudo já foi descoberto, né? Agora... Aí a vida pode apresentar outras oportunidades, né? Vamos ver, não sei. Eu gosto do sair de casa também, né? Assim, eu falo pra ele assim, eu preciso deitar com você numa cama de hotel. Sair do nosso quarto. Isso sim. fica Viajar, diferente. né? Dar uma esquentada. Agora, a gente começou a matéria com aquela perguntinha bem clichê, propositalmente mesmo, né? Quantas vezes você faz sexo com o seu companheiro por semana? Por que socialmente isso parece tão definidor? Né? Define tanto a relação. Passou a ser um indicador, né? Eu gostei do senhor que falou quase uma vez por mês, né? Mais ou menos isso. E com uma tranquilidade, né? Ele falou... já fiquei até 2 semanas sem fazer sexo, como se fosse Depende dos parâmetros de cada um, né? Essa questão da quantidade. E aí, jogo aqui para você, Carla, como mulher. Ali se diz que as mulheres cedem para poder realizar o desejo, porque para o homem é importante. Ainda estamos vivendo essa época em que as mulheres precisam satisfazer a necessidade de... Não vejo dessa forma.
Como é que é com você também, Thiago? Não vejo dessa forma. Eu nunca fui. Eu e a Joana, a gente tem um papo muito franco. Então, eu odiaria me relacionar sexualmente com ela sem a vontade dela, entendeu? Então, quando não tá com vontade, não tá com vontade. Aí a gente senta, a gente conversa, a gente vê um filme, né? Ou quando tá com vontade, mas o tempo não dá. Não precisa dizer que tá com dor de cabeça, né? Fala a verdade. Não, exatamente. Ou então na correria, né? Às vezes a gente deita e a gente fala assim, cara, tô cansada, eu também. Aí vai dar um beijo no outro, fala assim, tamanho, a gente conversa, tamanho de amanhã não passa, de amanhã não passa. E vira, e amanhã já é outro dia. Né? E aí passa, óbvio passa que vai amanhã, passar. Você fala, então exatamente. E aí, de repente, você tem uma semana mais tranquila e não tem essa, né? Uma semana você faz todo dia, na outra você não faz, na outra você faz dois, você fica... Isso também é legal de uma relação mais longa, de você poder ou não ter que ficar naquela vivacidade o tempo todo, né? Essa tranquilidade, por um lado, é boa, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, compartilhando um pouco da intimidade de vocês. Não é assunto fácil, né? Mas é bom conversar sobre sexo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Você. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Se você gostou do programa ou quer sugerir uma pauta para a gente, entra na nossa página no Facebook, curte lá e envia uma mensagem. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!